Estão querendo demitir o técnico Felipe Luiz do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre De La Cruz, que teve um entorse no joelho confirmado. Vou trazer atualização da tabela do Campeonato Brasileiro e vou comentar sobre a despedida do Jorginho com a torcida do Arsenal no último jogo do Arsenal em casa pela Premier League. Bom, deixa eu começar o vídeo já atualizando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras é o líder com 22 pontos e o Flamengo é o segundo colocado com 18 pontos. E daí, semana que vem, tem Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Independente do que acontecer, se o Palmeiras ganhar, se o Palmeiras perder ou se o Palmeiras empatar com o Flamengo, o Palmeiras continua na liderança. A situação para o Palmeiras agora ficou muito confortável. Isso porque a gente pode parar o Campeonato Brasileiro e parar com o Palmeiras sendo líder, cara. Isso pode acontecer, porque vai parar no dia 1º de junho. Só tem mais 2 rodadas do campeonato. Tem Flamengo e Palmeiras e depois Flamengo e Fortaleza. O Palmeiras, como eu disse, tem o Flamengo pela frente, que independente do que acontecer, não vai perder a liderança. E depois o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Ainda bem que o Cruzeiro está brigando também na parte de cima da tabela, que pode fazer o Palmeiras perder ponto, tanto para o Flamengo como para o Cruzeiro. E daí o Flamengo conseguir passar o Palmeiras e voltar aí à liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada. Mas para isso, ganhar esses 2 próximos jogos, ganhar do Palmeiras e ganhar do Fortaleza no Maracanã, seria importantíssimo. A tabela é a seguinte: o Palmeiras é o líder, tem 22 pontos. Segundo colocado é o Flamengo, que tem 18 pontos, que é o próximo adversário do Palmeiras. O terceiro colocado é o Cruzeiro, que tem 17 pontos. E o quarto colocado é o Red Bull Bragantino, que também tem 17 pontos. Aí eu vou falar, o final do Palmeiras, antes da parada para o Mundial, foi muito, muito complicado, porque eles pegaram o Bragantino ontem, ganharam de virada, vão pegar o Flamengo, vão pegar o Cruzeiro antes da parada. Ou seja, os 3 últimos jogos foram G4, os times de cima. Então o Palmeiras tem que perder ponto, de qualquer jeito. Tem que perder ponto para o Flamengo, tem que perder ponto pro Cruzeiro, que aí a gente consegue atingir a liderança ganhando deles no Allianz Parque. Vamos lá. Ganhando deles do Allianz Parque e ganhando do Fortaleza no Maracanã. Aí a gente consegue voltar à liderança. Tem que explicar assim a matemática. Então, Palmeiras o líder com 22, Flamengo o segundo colocado com 18, Cruzeiro o terceiro colocado com 17, Bragantino o quarto colocado com 17, Ceará é o quinto colocado com 15, Bahia é o sexto colocado também com 15. Aí vem Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Mirassol, Vasco, Fortaleza, Internacional e Vitória. Zona de rebaixamento, Grêmio tem 9, Juventude tem 8, Santos tem 5 e Sport Clube do Recife tem apenas 2 pontos. Essa é a atualização da tabela do Campeonato Brasileiro. Dá para o Mengão ser líder antes da parada por Super Mundial de Clubes. Agora tem que ter essa combinação, tem que ganhar do Palmeiras e depois torcer para o Cruzeiro ganhar do Palmeiras e a gente ganhar do Fortaleza no Maracanã. Bom, vou mudar de assunto aqui agora. Deixa eu falar sobre De La Cruz, porque a informação que saiu é que o jogador teve um entorse no joelho. Ele que saiu de campo ontem machucado no segundo tempo e vai fazer, né? Foi submetido, né, a exames de... Vai ser, na verdade, né, submetidos a exames de imagem nessa segunda-feira para poder avaliar a gravidade do entorse e aí saber se ele fica fora do jogo quinta, fora do jogo domingo, fora do jogo contra o Deportivo Táchira, fora do jogo contra o Fortaleza, se a gente só vai ter ele no Super Mundial, enfim. A informação é que tem um entorse no joelho do De La Cruz, tomara que não seja nada grave e que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Bom, antes de eu falar sobre o negócio do Jorginho, deixa eu falar logo sobre esse assunto do Felipe Luiz. É por causa de quê, gente? Ontem eu falei com o Felipe Luiz isso. Porque assim, na semana passada, quando o Flamengo ganhou do Bahia, o Felipe Luiz foi para a coletiva e ele falou, olha, a crise ou o problema é de fora para dentro. É muita gente falando fora, fazendo barulho fora, dentro não tá assim. E ontem eu falei, olha Felipe, você disse que a crise era de fora para dentro. Só que na semana passada vazou a sua escalação. No meio da semana, jogo da Libertadores, jogo importantíssimo que o Flamengo não podia empatar e nem perder para a LDU. Vazou a sua escalação. E hoje, novamente, vazou a sua escalação. Vou explicar para vocês. Todo técnico que foi demitido do Flamengo, todos os técnicos, de 2019 para cá, o processo
começou assim, vazam escalação, daqui a pouco começam a vazar vários bastidores, e começaram a vazar vários bastidores, várias coisas, e vai se fazendo uma crise ali em volta do treinador, vai se colocando um clima ruim para o treinador. E o Felipe, eu vou até falar aqui, o Felipe, ele tem ido para a coletiva de imprensa muito nervoso. Ele tem falado coisas na coletiva de imprensa que ele não pode falar. Como, por exemplo, ontem, na minha concepção, ele errou feio em expor o Matheus Gonçalves como ele expôs. Ele falou que o jogador é anárquico. Tipo assim, joga bagunçado, não respeita a tática. Foi basicamente isso que ele falou do garoto, cara, que tá vindo da base, é uma joia. É um jogador que, beleza, ontem entrou, talvez não tenha entrado bem, mas entrou querendo correr, entrou querendo fazer alguma coisa. Ele não pode falar que o cara entrou num comportamento anárquico. Acho que foi anárquico, né? De anarquia, assim, de bagunça, né? De bagunça, de sistema bagunçado. Ele não pode falar isso. Agora, que dentro do Flamengo já começou um processo de fritar o Felipe Luiz, está claro. Tá vazando escalação, toda hora sai alguma coisinha, toda hora sai. E aí, meus amigos, cabe a ele conseguir resolver isso. Não estou aqui plantando crise, eu estou falando o que está acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Foi o que eu falei ontem para ele na coletiva. Falei, você não acha que tem alguém aí dentro? Não é aqui fora. Você não acha que tem alguém aí dentro querendo te atrapalhar? Aí ele falou, olha, vazamento tem e tal, a gente sabe o quanto é ruim, porque prejudica o Flamengo, mas é ruim pro meu trabalho, eu não sei como que essa pessoa consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir e tal. Ou seja, sempre é esse processo. Queria que você colocasse aqui nos comentários qual é a sua avaliação sobre o trabalho do Felipe Luiz. Queria saber a sua opinião. Como é que você, torcedor rubro-negro, avalia o trabalho do treinador? Comenta aqui. E se você acha que ele vai conseguir fazer o Flamengo voltar a jogar bem, como estava jogando com ele mesmo. A gente pode pegar um recorde, até o jogo do Corinthians, o Flamengo jogou bem. Tem jogo que o Flamengo joga muito bem, tem jogo que o Flamengo não consegue jogar. Eu tenho uma lógica de que o Flamengo tem um repertório muito curto. E se não consegue fazer o primeiro gol até os 15 do primeiro tempo, até os 20 do primeiro tempo ali, o Flamengo meio que se desarruma, se desorganiza, entra ali num loop de desespero, numa situação. Se você pegar os 9 jogos do Campeonato Brasileiro, os que o Flamengo ganhou, foi porque fez gol logo no começo do jogo. Então, assim, se a gente faz essa análise, a gente já começa a ver que o Flamengo precisa ter um repertório maior, precisa ter mais jogadas. Se até 15 minutos aquele estilo de jogo não funcionou, tem que mudar. E aí muda até conseguir fazer gols e ganhar o jogo, enfim. Bom, falar agora sobre o Jorginho, porque o Bruno Lemos trouxe a informação que o Arteta teria falado ali que foi a despedida, né, do Jorginho com a torcida do Arsenal. Talvez tenha sido a última partida do jogador, né, com a camisa do Arsenal diante dos seus torcedores. O Arsenal que jogou em casa nesse final de semana. No domingo que vem, dia 25, já acaba a Premier League, então provavelmente o Arsenal vai jogar fora. Então o Jorginho já se despediu da torcida do Arsenal. Essa é a informação. Jorginho que é esperado aqui no Rio de Janeiro entre o dia 5 e 6 de junho, já para se apresentar ao Flamengo e ser o novo reforço do Mengão, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento. Queria que você colocasse nos comentários o que você acha do trabalho do técnico Felipe Luiz, é importante para a gente saber disso também, e se você acha que realmente já estão tentando fritar o Felipe Luiz no Flamengo. Eu até estava conversando com a pessoa ontem, eu falei, cara, a situação do Felipe no Flamengo só não tá pior porque é o Felipe. Ele tem uma história como jogador, é um cara muito legal, porque se fosse qualquer outro técnico, estaria bem pior. Apesar de os números do Felipe Luiz ser bons números, tá? Ele tá no Flamengo já há mais de 8 meses no Flamengo, ele tem 3 derrotas. Então, assim, ele tem uns números muito bons. É o que eu tô dizendo. Ficam plantando, ficam tentando de todo jeito arrumar uma crise que não tem. E não é de fora para dentro. É muito mais de dentro para fora, porque é de lá que vazam as coisas. Análise. Flamengo domina boa parte do clássico, mas não tem poder de fogo para superar rival. Time sente peso da sequência de jogos,
erra muito e sofre riscos no empate com o Botafogo. A sequência de jogos grandes tem cobrado um preço alto do Flamengo bem antes de a temporada chegar à sua metade. Faltaram perna e cérebro para o time transformar o domínio em resultado no empate por 0-0 contra o Botafogo, no domingo, no Maracanã. Com desfalques importantes, o Fla não teve poder de fogo e se afastou da liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou o jogo bem e, como de costume, foi soberano nos primeiros 20 minutos. Pressionou o Botafogo no seu campo de defesa, não deixou o rival sair jogando e ficou com a bola, chegando a 70% de posse. Mas faltou um jogador para concretizar o domínio rubro-negro em gol. Gerson, suspenso, e Arrascaeta, poupado, fizeram falta. São jogadores que retêm a bola e abrem o campo. O Flamengo não teve cabeça pensante e foi penalizado por isso. Luiz Araújo, na direita, foi o responsável por ser o jogador mais criativo, mas faltou mobilidade ao atacante. A melhor chance do Fla no jogo saiu de um erro do Botafogo. Jair fez lambança na saída de bola, pressionado por Bruno Henrique e Pedro, e deu o passe nos pés de Luiz Araújo, que finalizou para a boa defesa de John. Fora este chute, o rubro-negro teve outras duas finalizações que passaram perto da trave alvinegra, com o próprio camisa 7 e com Alex Sandro. Everton Araújo também teve uma chance na frente de John após cobrança de escanteio, mas não complicou a vida do goleiro. O volante foi o escolhido para substituir Gerson. Fez bem a proteção à área do Flamengo, mas não é um jogador que ajuda na saída, como faz Pulgar, que continuou fora por causa de uma lesão na coxa direita. Isso sobrecarregou de La Cruz, que abraçou a missão de conduzir o meio-campo e acabou saindo machucado no segundo tempo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo. O rubro-negro jogou na sua característica nos primeiros 45 minutos, ajustado na pressão à saída adversária e na recuperação da bola no campo de ataque. Mas novamente cometeu erros em demasia no terço final. Os jogadores de frente, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique, abusaram das decisões erradas. Ofensivamente, Wesley também esteve abaixo. Perdeu passes simples e desperdiçou cruzamentos. Com o Botafogo protegendo bem sua área, o Flamengo ficou impaciente e passou a querer decidir de qualquer jeito. 6 das 8 finalizações rubro-negras no primeiro tempo foram bloqueadas pelos atletas rivais. Bateu na parede e não encontrou caminhos para incomodar. A partir dos 20 minutos, o Flamengo perdeu a intensidade inicial e deu chances ao Botafogo de respirar e equilibrar as ações. O Fla diminuiu a posse para 58%. O time alvinegro chegou pelo menos 3 vezes com certo perigo, com Cuiabano, Ran e Igor Jesus. Em uma das raras vezes em que conseguiu acelerar o contra-ataque, o rival parou em boa interceptação de Léo Pereira, impedindo o passe de Ran. Diferentemente do ataque, a defesa rubro-negra estava ajustada. O cansaço e os desfalques fizeram Felipe Luiz mexer bastante no time no segundo tempo. Sem De La Cruz, o Flamengo terminou o jogo desorganizado, com Varela na linha de meio-campo e um ataque com fôlego novo, mas com os mesmos problemas. Juninho continua em dívida e nada produziu. Matheus Gonçalves, na pressa de aproveitar a oportunidade, empilhou decisões erradas. A partir do minuto 15 em diante, eu perdi a mão do jogo, ficou um pouco caótico. Posições não estavam sendo respeitadas e já não era o futebol que eu gosto, reconheceu Felipe Luiz. O que o técnico pediu foi que o Flamengo acelerasse menos as jogadas e ficasse mais com a bola, para acalmar o jogo e pensar nas ações. Em vão. O Fla não conseguiu organizar seu jogo ofensivo no segundo tempo. Manteve o controle e a posse, mas pouco agrediu. O Botafogo, por outro lado, ofereceu risco em chute de Marlon Freitas, que obrigou Rossi à boa defesa e fez do goleiro o melhor jogador rubro-negro no clássico. O empate afastou o Flamengo do líder Palmeiras, que venceu o Red Bull Bragantino e abriu 4 pontos de vantagem. Com 18 pontos na segunda colocação, o time de Felipe Luiz vai enfrentar o líder na próxima rodada, em São Paulo. Antes, o Fla jogará contra o Botafogo da Paraíba, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Pelos problemas apresentados no clássico de domingo, é provável que o rubro-negro descanse alguns jogadores importantes pensando no confronto direto do Brasileirão.